Olá, hoje eu quero compartilhar com você uma palavra que eu estive ministrando no programa Conexão Quadrangular da Rádio 92. Sim, essa palavra está baseada lá no livro de 2 Reis, capítulo 4, versículo 1, que conta a história de uma viúva que era casada com um homem verdadeiramente servo do Deus Altíssimo. E esse homem morreu e deixou a sua família endividada. E agora aquela mulher, além de viúva, estava correndo o risco de perder seus 2 filhos. Se encontrava desamparada. Então, essa palavra vem falar com você no sentido que, mesmo sendo crente, muitas vezes não temos sabedoria para administrar a nossa vida. Precisamos buscar sabedoria em Deus. Desfrute dessa palavra, que Deus te abençoe. Por que a gente fala que é uma pessoa segundo o coração de Deus? É aquela pessoa que dá testemunho, que ora, que se consagra, que jejua, que lê a palavra, que sabe dar uma palavra de Deus, que dá uma palavra de conforto, de consolo. Mas mesmo se aquela pessoa, sendo verdadeiramente um homem segundo o coração de Deus, era um homem que não sabia administrar suas finanças, era um homem que talvez não tinha muita sabedoria para administrar a própria família, a ponto que ele morre e deixa a família no vermelho, e aquela mulher estava se sentindo ali desamparada, porque o amparo dela seria os filhos, e agora ela também estava correndo o risco de perder os filhos, além de ficar na miséria, ainda ficar sozinha. E aquela mulher vai ao encontro do profeta pedir apoio, pedir ajuda. Então, querido, em primeiro lugar, a gente tem que entender que o fato de você ser uma pessoa segundo o coração de Deus, o fato de você orar, buscar a Deus, isso não te faz uma pessoa realmente que saiba administrar o que tem. E quando eu falo de administrar o que tem, não é só finanças, não é só o teu trabalho, mas também é o teu casamento, é a educação dos seus filhos. Isso nós temos que buscar sabedoria em Deus. Quantas pessoas você conhece que são pessoas que você olha assim, você vê Cristo na vida delas, pessoas realmente de oração, que você não tem dúvida nenhuma disso, mas a vida está toda no vermelho. São as finanças, é a família, é perdendo, ora tanto, vive na igreja e está perdendo a família, está perdendo os filhos. O que está faltando aí? Faltando sabedoria para educar, sabedoria para falar, às vezes, até do próprio amor de Deus para essas pessoas. E eu quero falar hoje para você de recomeçar. Aquela viúva estava ali se sentindo desamparada, sozinha, mas ela precisava recomeçar. Ela não podia se entregar à miséria, ao desamparo. Então ela foi ali buscar ajuda com a pessoa certa, uma pessoa que era um profeta, um homem de Deus. Você que está querendo recomeçar, será que você está buscando ajuda na pessoa certa? Será que você está buscando os conselhos certos? Interessante que aquele profeta pergunta para aquela mulher, o que é que você tem? E ela diz lá em 2 Reis, capítulo 4, versículo 2, ela diz que a tua criada não tem nada na casa, além de uma botija de azeite. Então ela disse que não tinha nada. Queridos, muitas vezes nós entramos em desesperos porque nós acreditamos que não temos nada. Mas às vezes sobrou ali uma botija de azeite, sobrou um pouquinho de unção, sobrou um pouquinho de fé. Eu quero te falar nessa manhã que se você tem um pouquinho de azeite, é porque ainda tem unção nesse lugar. Se você tem ainda um tiquinho de fé, uma brasazinha, que está ali um pouquinho acesa, vindo do Espírito Santo, vai fazer essa brasa reacender e a tua fé pode ser fortalecida. Busque a Deus, não deixe essa pouquinha fé que você tem morrer, sabe? Muitas vezes você ainda está incomodada, você ainda sente vontade de ir para a casa de Deus, você ainda está incomodada em ficar no mundo, você ainda sente que precisa de Deus, mas em vez de você pegar esse pouquinho de fé que você ainda tem, às vezes você está deixando isso terminar de esfriar, terminar de morrer. Sabe, quando a gente tem um pouquinho com Deus, esse pouquinho ele faz sobrar. Atendeu o conselho do profeta. O que eu vejo ali naquela mulher, naquela viúva, pobre, desamparada, é uma atitude de fé e de obediência. Às vezes, querido, você é capaz de ouvir a palavra de um amigo, de um colega, mas você não ouve a palavra de Deus. Às vezes você não ouve a palavra de um profeta, você não ouve a palavra de um sacerdote. Às vezes, querido, você é capaz de ouvir um conselho maldito do tipo, tu ainda tá nessa, vai beber, vai encher a cara, vai esquecer disso tudo. E às vezes você pode fazer algo tão mais simples, voltar para o teu quarto, se ajoelhar, falar com Deus, falar em secreto ele vai te responder. Orar, colocar diante de Deus e realmente
parar para ouvir o que Deus está querendo falar com você.